a live de hoje, que é a live de retorno, vai ser sobre um assunto que eu já vinha querendo falar com vocês há muito tempo. Tudo bom, Wilson? E aí? Já vinha querendo falar com vocês há muito tempo sobre esse assunto. E o assunto é leitura inteligente. O que é exatamente leitura inteligente? Eu estava procurando, assim, apesar de saber o que é uma leitura inteligente, eu estava procurando uma definição do que é leitura inteligente, uma frase que conseguisse definir para mim perfeitamente, e para vocês também, o que é leitura inteligente. Então eu cheguei na seguinte frase: é o ato de ler estando plenamente consciente das melhores técnicas e estratégias para ler o que se está lendo, ok? Ou seja, é o ato de ler plenamente consciente daquilo que você tem que fazer para render melhor nos seus estudos, para aumentar o seu rendimento nos estudos, para aumentar a sua capacidade de fixação, a sua capacidade de memorização, a sua capacidade de relacionar esse livro com outros livros, relacionar esse livro com a sua realidade. É a capacidade, aumentar a capacidade de pensar esse livro de uma forma sintópica, ou seja, através de tópicos, através de temas, você conseguir procurar, você conseguir encontrar o lugar desse livro na grande conversação, ou seja, na gama de grandes autores. Então você conseguir encontrar uma estratégia, uma técnica perfeita para desvendar aquele livro, ou seja, para absorver tudo que aquele livro tem para te dar. Como é que você vai ter que fazer isso? Não é simplesmente lendo. O leitor inteligente, ele entende que o simples ato de ler não é estudar, e estudar por si não é aprender. Então ele não apenas lê, como ele estuda, e ele não apenas estuda, como também aprende. O leitor inteligente é isso. E o melhor, ele conhece o método, ele tem 3 coisas. Todo leitor inteligente tem 3 aspectos principais. Ele tem 3 pilares, 3 fundamentos. Se você quer se desenvolver como um leitor inteligente, se você quer se tornar um leitor inteligente, você precisa desenvolver 3 aspectos em si, na sua personalidade. Você precisa alimentar esses 3 fundamentos. Qual é o primeiro fundamento de um leitor inteligente? O primeiro fundamento do leitor inteligente é justamente o entendimento de si. O entendimento de si. E você pergunta, pô, mas isso aí é uma coisa meio filosófica, né? O entendimento de si. Para ser um bom leitor, eu tenho que pensar filosoficamente sobre mim mesmo? Cara, você tem que pensar filosoficamente sobre você mesmo, mas eu não estou pedindo para você fazer uma reflexão existencial, eu não estou pedindo nada disso. O que é que eu estou te pedindo? É que você tenha a humildade de saber onde é que você está. Onde é que você está agora no seu progresso intelectual? Onde é que você está agora, sei lá, no programa de estudos daquele concurso? Onde é que você está agora estudando para o Enem? Onde é que você está agora naquele plano de leitura que você fez? Onde é que você está, em qual degrau você está na escada do conhecimento? Vamos supor que o conhecimento é a escada, lá no final é o seu objetivo e tem vários degraus que você precisa ir escalando. Em qual degrau você está? Você precisa ter esse entendimento de si, esse conhecimento de si mesmo. Todo bom leitor tem esse conhecimento de si mesmo. O Ricardo está falando aí: fiz o seu workshop muito bom, estou tentando colocar em prática tudo que aprendi. Não está sendo fácil, mas estou firme e forte. Falando nisso, vou terminar uma revisão aqui antes de dormir. Muito bem, Ricardo. Coloque tudo isso em prática, cara. Isso vai ser muito bom para você. Então, voltando, se você tem esse entendimento de si, esse entendimento de onde você está nos estudos, de onde você está no seu progresso intelectual, de onde você está na sua etapa de leitura, você tem o seu objetivo e você tem os degraus. Então, onde é que você está nesses degraus? Se você tem esse entendimento de si, você já tem o primeiro fundamento para ser o leitor inteligente. O segundo fundamento para você se tornar um leitor inteligente, aquilo que você tem que fazer como base para se tornar um leitor inteligente, é ter o entendimento daquilo que se está lendo. É uma coisa muito difícil de início.
quando você não conhece, principalmente você vai falar assim, pô, como é que eu vou ter um entendimento de algo que eu ainda não li? Como é que eu vou ter entendimento prévio daquilo que eu não li? Eu já expliquei aqui a vocês, mas quem não conhece, você pode pesquisar aí como é que você faz, por exemplo, uma leitura inspecional. Como você inspeciona o livro para conhecer o livro antes mesmo de começar a lê-lo. Então, você precisa ter o total entendimento do livro que você está lendo. Você precisa ter o total entendimento do material que você tem em mãos. Você não vai estudar para um concurso do mesmo jeito que você estuda para o Enem. Você não vai ler história do mesmo jeito que você lê filosofia. Você não vai ler um livro de ficção, seja conto ou romance, do mesmo jeito que você lê um livro de poesia. Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. Se você faz isso, se você não conhece a diferença de método entre ler um livro de filosofia e ler um livro de história, eu vou te dizer uma coisa, você não é um leitor inteligente, você não rende tudo aquilo que pode, você não tem a total capacidade de leitura que você poderia ter. Então, o entendimento do material é a segunda base. Você precisa ter um entendimento do material, porque quando você passa a ter essa segunda base, você ativa a terceira. A terceira é o método. A primeira é o entendimento de si. A primeira base é o entendimento de si. A segunda base é o entendimento do material, o entendimento daquilo que você está lendo. E a terceira base é o método. Quando você já sabe onde você está no progresso intelectual, quando você já sabe o que você vai enfrentar, você tem que começar a aplicar o método, as estratégias, as técnicas. Você precisa conhecer quais são as melhores técnicas. Você precisa saber quais são as melhores estratégias para extrair tudo o que aquele livro tem para te oferecer. É o seguinte, imagina aqui comigo um pedreiro e um engenheiro. Um pedreiro, ele vai fazer um puxadinho tranquilamente. Ele vai conseguir fazer isso. Vai ser uma coisa muito eficiente? De certa forma vai servir ali para ele. Vai ser uma coisa muito elaborada? Não. Se você entrega para aquele pedreiro para ele fazer um prédio, ele vai demorar muito, vai fazer mal feito, muito provavelmente aquilo ali vai cair. Tudo bom, Lucas? Agora, se você entrega um puxadinho para o engenheiro, talvez ele não consiga fazer porque ele não está habituado. Ele está habituado a ter uma equipe, ele está habituado a trabalhar com uma mão de obra extensa, ele está habituado a trabalhar com método. Mas entrega a ele um projeto de um prédio e ele vai calcular tudo perfeitamente. Ele vai saber exatamente o que tem que fazer. Ele vai conhecer o passo a passo, ele vai conhecer as técnicas, as estratégias, as ordens que ele tem que dar, os hábitos de uma obra. Ele vai saber tudo. Ele vai saber o que ele tem que fazer. Ele vai conhecer o passo a passo para construir aquilo que ele precisa fazer. Então, imagine que você é um leitor normal. 90% das pessoas são leitores normais, não são leitores inteligentes. Se você quiser ser um pouco agressivo, de vez em quando eu sou, é um leitor burro, é um leitor que não tem nenhum entendimento de si, nenhum entendimento do material, nem o método. Então, ele vai no máximo conseguir fazer um puxadinho, mas ele não vai conseguir construir um prédio, ele não vai conseguir fazer uma coisa grandiosa. Então é uma escolha sua. Se você quer continuar fazendo um puxadinho, fique tranquilo, leia o que você consegue ler. Eu vou te dizer uma coisa, você está perdendo muito, você está perdendo um mundo inteiro. Você pode estar até com uma boa intenção. Pô, eu quero ler os grandes livros, eu quero ler os clássicos, eu quero ler filosofia, tal, eu vou investir nisso aí. Mas, cara, se você não tem o entendimento de si, se você não tem o entendimento do material e se você não tem o método correto para aplicar naquele livro, para aplicar durante a leitura, ou seja, um entendimento consciente, um entendimento geral daquilo que você está fazendo, ou seja, você tem que estar plenamente consciente dos seus atos, plenamente consciente das suas estratégias e técnicas que você vai usar durante a leitura. Como tornar-se um leitor inteligente, Lucas? Isso não é um assunto que eu consiga te explicar numa simples live. Como é que eu vou te explicar esse assunto? Eu vou te explicar esse assunto durante esse próximo mês. Durante esse próximo mês a gente vai ter live todo o dia. Todo dia de segunda a sexta a gente vai ter live. Ou às 11h11 da noite, ou às 11h11 da manhã. Eu aviso vocês previamente. Amanhã vai ser às 11h11 da manhã.
e eu vou explicar a vocês o que é um clássico, o que é um livro clássico e por que você tem que ler um livro clássico. Então, como se tornar um leitor inteligente? Demora, é difícil, é cansativo, é complicado, mas você quer construir um prédio ou você quer construir um puxadinho? Essa é uma escolha sua, você que escolhe. Agora, você primeiro precisa ter em mente essas 3 bases, porque isso aqui vai ser a estrutura do nosso estudo. Primeiro a gente vai ter que ter um entendimento de si, aquela humildade, aquela autoanálise. Depois você vai ter que ter um entendimento do material, você vai ter que conhecer qual é a diferença entre os tipos de livros, você vai ter que começar a identificar os tipos de livros. Tem muita gente que ainda não consegue identificar o que é um livro de formação, o que é um livro teórico, o que é um livro prático, o que é um livro expositivo, um livro de literatura imaginativa, e você não saber diferenciar esses tipos de livro vai te fazer confundir, vai te fazer errar no método que é o 3º pilar. Então eu vou te ensinar aqui o passo a passo durante essas lives. As lives agora vão ser mais curtas, eu sei, muita gente gostava das lives grandes, eu também gostava, mas estava me dando muito trabalho, principalmente para editar, principalmente para upar para o YouTube. Muita gente nem conseguia ver depois as lives, então eu estou fazendo lives mais curtas. Então, nessa primeira live, a live de retorno, vocês entenderam o que é leitura inteligente. É o ato plenamente consciente, de estar plenamente consciente das melhores técnicas e estratégias para ler o que se está lendo, certo? Ou seja, é o ato de estar a parte de tudo aquilo que você tem que fazer durante a leitura. Então, eu separei aqui para vocês 5 pontos que definem o que é um livro clássico. São 5 coisas que um livro precisa ler, precisa ter para ser um clássico. A primeira coisa que todo livro clássico tem, é uma característica de todo livro clássico: ele nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Um livro clássico nunca terminou de se expressar, nunca terminou de falar aquilo que ele tem para falar. Toda vez que você lê um livro clássico, ele te traz outra coisa, ele te traz uma nova perspectiva, ele te traz uma nova observação. Ele tem sempre uma questão de ressignificar alguma coisa na realidade. Ele tem sempre um aspecto de trazer algo novo a partir de uma nova leitura. Então, um clássico, ele nunca parou de dizer aquilo que ele tinha que dizer. A gente consegue colocar a prova da seguinte maneira: se eu leio um livro clássico, na verdade, se eu releio um livro clássico, vamos dizer assim, 5 anos depois, ele vai ter algo a me dizer? Ele ainda vai ter algo a me dizer? Vai, ele ainda vai ter algo a te dizer. A gente pode reler muitas vezes um livro de 5 anos atrás e perceber que ele é extremamente datado. Um livro de 10 anos atrás e perceber que ele é extremamente datado, que ele não fala mais com a nossa realidade, que ele não fala mais conosco, ele não tem mais uma intimidade conosco, certo? Opa, Lucas, tudo bom, Otton? Ele não tem mais uma intimidade conosco, ele não nos traz algo novo, ele não reinterpreta os fatos da nossa vida. Então, se eu, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu vi muita gente, eu via isso numa aula, essa questão de clássicos, eu vi isso numa aula em que muita gente estava lendo 50 tons de cinza. Na época que o pessoal estava lendo 50 tons de cinza, o professor falou assim: olha, me desculpa, mas esse livro que vocês estão lendo aí não é um clássico, não vai virar um clássico. Se você ler esse livro daqui a 5 anos, ele acabou o que tinha para dizer, ele disse o que ele tinha para dizer, que é muito pouco, que é nada na verdade, e ele não vai ressignificar isso, ele não vai trazer uma nova visão, ele não vai trazer uma nova interpretação, ele não vai acrescentar algo na sua personalidade anos depois. Então, um clássico, ele vai trazer esse tipo de coisa. Quando você relê um clássico, você começa a observar a sua vida de outra maneira. E mesmo se exemplo, aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu isso comigo algumas vezes, por exemplo, numa releitura de 100 Anos de Solidão.
do Gabriel Garcia Marques, na minha opinião, é um clássico já. Ou numa releitura de 1984, esse tipo de livro que já é um clássico, traz para você, anos depois, um novo significado, uma nova forma de pensar, uma nova interpretação. Então o clássico não parou de expressar aquilo que ele tinha para expressar. Ele não se esgota. Então o clássico é exatamente isso, ele não se esgota, ele está sempre girando, sempre numa espiral. Ele vai chegar em algum lugar, mas ele está sempre, é cíclico. Ele sempre vai dizer alguma coisa para você, independente da época em que você lê, independente se você está lendo pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, pela 10ª vez. Se você estiver lendo com 10, com 15, com 20, com 30, com 70 anos, o clássico vai te trazer alguma coisa nova, tanto pela sua capacidade de interpretação que mudou, pela sua ótica de interpretar aquilo ali que já mudou, que já modificou, que já é diferente, mas não só pela aquela ótica, mas porque o livro carrega em si uma linguagem, um livro clássico carrega em si uma linguagem que é própria da metáfora. A metáfora, ela não como eu posso dizer assim, ela não estreita a possibilidade de interpretação, pelo contrário, ela abre a possibilidade de interpretação. Em um livro de literatura, principalmente, ele tem na raiz a linguagem metafórica. Então, quando ele utiliza bem essa linguagem metafórica para representar alguma coisa, você vai poder abrir um novo leque de interpretações sobre aquilo. Então, quando um livro utiliza muito essa linguagem metafórica, utiliza bem essa linguagem metafórica, toca na condição humana universal e não temporal, não é algo trivial, não é algo do momento, mas é algo eterno, e utiliza essa linguagem metafórica, ele tem uma grande chance de se tornar um clássico, porque ele começa a ressignificar aqueles atos, ressignificar aquilo que está dentro do livro a partir da linguagem metafórica. Então, por isso que um clássico nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. A segunda coisa que um clássico precisa ter, o segundo aspecto que um clássico precisa ter, é que é como se ele fosse um equivalente do universo. É como se ele fosse uma espécie de talismã. É como se uma parte do universo estivesse ali dentro. É como se fosse um espelho do universo. É como se fosse uma outra parte do universo. Ele realmente contém o universo. Ele não abarca o universo, mas ele contém o universo, e ele te mostra o universo de uma certa forma. É como se ele fosse uma espécie de ritual. Uma espécie de ritual religioso, vamos dizer assim. Tem o universo ali dentro, o símbolo, o mito da criação do universo, o mito da existência do universo, da existência humana, está contido ali dentro. Ele representa isso, mas ele não é isso propriamente dito. Então, um clássico, ele vai organizar a condição humana de forma que você consiga percebê-la, de uma forma que você consiga identificá-la, de forma que você consiga se identificar com aqueles fatos, com aqueles atos, com aquelas discussões, com aqueles personagens, sem que eles tenham semelhanças, vamos dizer assim, físicas, sem que ele tenha semelhanças geográficas com você. Por exemplo, eu vou conseguir me identificar com Aquiles. O mais perto que eu cheguei de Aquiles é pertencer ao gênero masculino, mas eu não tenho nenhuma semelhança extrema com Aquiles, mas eu consigo me identificar com ele. Por quê? Porque toca em um dos aspectos que pertencem a todos os seres humanos, que é o aspecto da condição humana universal. Imagina se você recebe superpoderes agora, você tem superpoderes, e com isso o que é que você vai escolher? Você vai escolher a guerra, você vai escolher a sua morte, você vai escolher a glória, ou você vai escolher ficar em casa, cuidar da sua família e ter uma vida medíocre como todos os outros homens, sendo que você não é mais aquele ser humano comum, você agora é próprio para uma glória. Então, vai ser muito diferente a sua vida anterior dessa sua vida de agora, como foi a vida de Aquiles. Então, não que Aquiles tenha sido um ser humano normal em algum momento, mas era para ser um ser humano normal que ganhou esse tipo de poder. Então, como é que ele vai lidar
com esse tipo de poder. Imagine se você tivesse esse tipo de poder, o que é que você iria fazer? Então isso é a condição humana universal. Eu me identifico diretamente com Aquiles, mesmo sem ter uma semelhança clara com ele. Então o livro clássico vai conter essa parte do universo que é a parte da condição humana. O terceiro aspecto que um livro precisa ter para ser um clássico é que ele vai influenciar diretamente, no particular de cada leitor, mas com isso ele vai criar um inconsciente coletivo. O livro clássico, ele participa do inconsciente coletivo de uma sociedade. Uma sociedade se organiza a partir de um livro clássico. O livro clássico tem influência nessa sociedade, mas a sociedade não percebe essa influência. A sociedade não raciocina essa influência. Não é uma influência dirigida, mas o livro clássico influencia diretamente no inconsciente coletivo. As pessoas agem a partir daquelas possibilidades, a partir das possibilidades que foram colocadas naquele livro clássico. Por que foram colocadas naquele livro clássico e por que essas características vão influenciar na sociedade, no mundo, do jeito que a gente vive? Como é que um simples livro vai influenciar na forma com que a gente pensa, na forma com que a gente age, na forma com que a gente se relaciona com outras pessoas? Por quê? E aí a gente vai para a quarta característica de um livro clássico. Ele exerce uma força cultural, modificando traços linguísticos, traços de costume, traços de pensamento. Hoje, quando a gente vai caracterizar, quando a gente vai adjetivar uma situação grotesca, uma situação de sonho, uma situação absurda, a gente fala, por exemplo, de uma situação kafkiana. Ou seja, é um adjetivo de um tipo de conflito que já entrou no nosso vocabulário. E quando isso entra no nosso vocabulário, a gente começa a perceber situações ao nosso redor que remetem diretamente àquele livro clássico, por exemplo, a Metamorfose, ou por exemplo, o Processo do próprio Kafka. Quando a gente passa por esse tipo de situação, quando a gente passa por esse tipo de situação absurda, a gente lembra diretamente, automaticamente do Kafka. O Cícero está perguntando se um livro fala sobre valores, virtudes eternas, pode ser considerado clássico? Então, Cícero, depende desses aspectos. Ele influenciou na sociedade, ele influenciou diretamente na língua da sociedade, nos costumes, no pensamento. Ele teve uma influência real na sociedade. Quando se fala de inconsciente coletivo, as pessoas começaram a pensar a partir dos símbolos daquele livro. Esse livro ainda tem alguma coisa para dizer, apesar de já ter dito. Esse livro funciona como um protótipo do universo. Se sim, ele vai ser um livro clássico, mas se não, ele não vai ser um livro clássico. Depende muito. A grande maioria dos clássicos universais fala sobre virtude, boa parte, na verdade, a maioria não, mas boa parte. Se você for ver a Divina Comédia de Dante, muita gente só lembra do inferno e se esquece que tem a parte do paraíso. Então ele consegue ver a sociedade dele, na verdade, Florença, ele consegue perceber Florença em todos os seus aspectos. Ele tem uma dimensão metafísica que nenhum outro escritor tem. Então ele começou a incorporar no inconsciente daquele povo o que era uma virtude, o que era um defeito, o que era um pecado, em que parte do paraíso, do inferno ou do purgatório você estaria fazendo o que você faz agora. Ele modificou a língua, ele modificou os costumes daquela cidade, os costumes daquele país, daquela nação. Então, o Dante, ao escrever a Divina Comédia, falou também de virtudes, estabeleceu novos símbolos para que a sociedade pudesse pensar através deles, inseriu uma imensa camada
cultura, de nova cultura naquela sociedade. Exemplo, ele une a cultura medieval renascentista com a cultura clássica greco-romana, e isso é basicamente a definição de Idade Média. Foi o Dante que começou isso aí, então perceba a influência que esse cara trouxe, ao mesmo tempo que ele coloca toda a presença política da Idade Média, a formação política da Idade Média, ele também coloca a simbologia da filosofia grega. Ele coloca Platão, ele coloca Aristóteles, todos os filósofos gregos, ele coloca tudo isso lá. Ele traz uma nova forma de poesia, que é a poesia cristã. Ele estabelece símbolos cristãos dentro daquela poesia, a questão dos três versos, dos tercetos representarem a Trindade. Então ele estabelece uma série de novos símbolos, ele modifica o inconsciente coletivo, ele se incorpora no inconsciente coletivo, ele modifica os aspectos sociais, ele influencia nos aspectos linguísticos, e ele nunca para de dizer o que ele precisa dizer. Isso seria a definição de um clássico. A Divina Comédia é a definição de um clássico, é a representação mais clara de um clássico que eu consigo ver, e também fala das virtudes. Então depende, Cícero, não é exatamente falar sobre uma coisa ou outra, não é o tema que vai definir se um livro é clássico ou não, mas se ele tem esses certos aspectos. Então, de certa forma, um livro clássico não depende só dele, mas também depende da sociedade em que ele surge. Concordam comigo? O pessoal está discutindo aqui. Através de símbolos, os clássicos, por meio do subconsciente, inclusive, formam sociedades e gerações inteiras. Exatamente, Sóster. E o pessoal falou aqui, poderia, mas não necessariamente seria. Exatamente, tudo bom, Matheus, Valéria, Nanda. Então, a quinta coisa que define um clássico, a quinta característica, o quinto pilar para um livro ser um clássico, é o fato de que ele permanece sempre atual. Uma coisa é ele não parar de dizer aquilo que ele tinha para dizer, outra coisa é permanecer atual. A Divina Comédia hoje permanece atual. Você conseguiria perceber as pessoas da sua cidade, as pessoas do seu país em cada parte da Divina Comédia. Você ainda percebe que os tipos humanos se repetem. Você percebe que os conflitos humanos ainda se repetem. Você percebe que a condição humana é universal. Existe um aspecto dentro de nós que é universal, que percorre toda a raça dos seres humanos. Todos os seres humanos têm isso, têm essa condição humana. É uma coisa intrínseca a todos nós, a qualquer um de nós. Então, quando um livro toca nessa condição humana específica, ele se torna universal. É uma coisa muito engraçada, né? Quando ele vai numa condição humana específica, num aspecto específico da condição humana, e retrata ele usando o resto, o social, usando o tempo histórico, usando a coisa econômica, usando os outros aspectos como uma base para esse aspecto de condição humana universal, é aí que ele tem uma grande chance de ser um clássico. É isso que você tem que perceber num clássico. Ou seja, primeira parte. Desculpa. Primeira parte, ele nunca parou de dizer aquilo que ele tinha que dizer. Segunda parte, é como se ele fosse um simulacro do universo, é como se ele fosse um protótipo, melhor dizendo, do universo. A terceira parte, ele exerceu uma influência real na língua, exerceu uma influência real nos costumes, ou seja, ele influenciou diretamente na sociedade. Outra coisa, ele influenciou no inconsciente coletivo, na forma com que as pessoas pensam. O clássico influencia na forma como as pessoas pensam, porque ele coloca novos símbolos e as pessoas não pensam através de fatos brutos, pensam através de símbolos. Então, de onde é que você pega esses símbolos? Você pega principalmente dos livros clássicos. Então, o livro clássico coloca novos símbolos para que a sociedade pense através desses símbolos, até mesmo de forma inconsciente. E a quinta e última parte é que o livro clássico sempre permanece
atual, vocês conseguem pensar algum livro que seja assim, que contenha esses 5 aspectos? Eu consigo pensar vários livros, esses livros que a gente vai estudar aqui. Eu vou começar a falar de autores específicos, de livros específicos aqui com vocês, vou discutir isso um pouco com vocês, e acho que vai ser muito bom, porque a gente indo direto nesses autores clássicos, vai começar a trazer pra gente uma nova gama realmente de símbolos. Aqui, ó, tudo é símbolo e analogia, o Fernando Pessoa, exatamente, Sóstenes. A gente vai começar a adquirir esse símbolo, a gente vai começar a perceber esses símbolos, e aí a gente vai começar a pensar de uma maneira diferente. Então agora vocês já sabem o que é um clássico. O cara perguntou aqui, com base em quem você elencou essas características? Calvino, exatamente, foi no Calvino. Eu peguei boa parte disso aí, eu fiz um resumão, porque o Calvino coloca 14 coisas de por que você lê um clássico. Acredito que são 14 ou 16, e eu elenquei apenas 5 aspectos principais. Então foi com base no Calvino também. Ele foi a principal fonte para isso aí. Leiam o livro dele, tá? Por que ler os clássicos? Então, a live de hoje é essa, ficou até um pouco maior do que eu planejava, deve ter dado mais de 20 minutos, mas é isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Muito obrigado aí pelos elogios, obrigado ao Wilson, obrigado ao pessoal que ficou até o final. Quem chegou agora no final, aguarda um pouquinho, porque daqui a pouco eu já compartilho essa live no Instagram, e aí você vai conseguir ver, ok? Beleza, muito obrigado, até mais. Então, a live de hoje eu vou passar basicamente uma instrução a vocês de como fazer uma redação. Essa terceira live da semana. A partir de agora as lives são de segunda a sexta, então todos os dias da semana, sem contar com o final de semana, você vai ter uma live aqui. As lives vão ser mais curtas, mas em compensação vai ser todo dia. Beleza, Laura, ainda bem, tá na vertical, é importante que esteja na vertical. Então, vê só, o que eu tenho que ensinar para vocês agora, e que vai ser extremamente importante. O que acontece com o seu cérebro, como é que funciona o seu cérebro na hora da memorização. O cérebro, ele lhe pergunta, um certo tempo depois que você adquiriu uma informação nova, ele vai lhe perguntar se aquela informação é útil a você. Então, quando você senta para estudar, um certo tempo depois daquela sessão de estudos, o seu cérebro vai te perguntar se aquela informação que você adquiriu durante os estudos, durante a leitura, é importante. Ele realmente faz isso. Exemplo, se você toma café da manhã, um tempo depois, de 12 a 24 horas depois, eu já estou dando spoiler aqui, de 12 a 24 horas depois, o seu cérebro, a sua mente, vai te perguntar se aquilo ali é importante. Olha, aquela informação do que você comeu no seu café da manhã é importante? Ele vai te perguntar isso e você vai ter que responder a ele. Se ele não responde, se você não responder a ele, se ele não receber essa resposta, ele vai ignorar e vai descartar aquela informação. Então, a mesma coisa vai acontecer com seus estudos. De 12 a 24 horas depois da primeira sessão de leitura, o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro vai te perguntar: aquela informação é importante? Eu preciso guardar aquela informação? Eu preciso guardar aquela informação que você adquiriu durante a leitura? E você vai ter que avisar ele: sim, eu preciso, por meio do reforço. Eu preciso dessa informação, eu preciso que você guarde essa informação para mim. Essa informação é muito importante. E de que forma você vai avisar ele? Você vai ter que começar a calcular, literalmente, calcular o tempo com que você faz as revisões. Veja só, vamos aqui para o quadro agora. Vamos para essa primeira informação aqui. Aqui é o tempo, certo? E aqui é o seu rendimento. Rendimento de memorização. O quanto você conseguiu memorizar. Então vamos dizer que você começou a sua sessão de estudos. Então você vai ter um pico de rendimento. Um pico de rendimento. O seu rendimento vai subir. Uma curva ascendente. Ok? Uma curva ascendente. Terminou a sessão de estudos, começa a cair. Começa a cair.
se mantém durante um tempo, ou seja, durante aquelas 12 entre as 12 e 24 horas. Antes disso aí, se mantém a memorização, perde um pouco, claro, perde um pouco do conteúdo, sempre há uma parcela de esquecimento normal, natural e até mesmo boa, sempre há essa parcela de esquecimento, se perde um pouco do rendimento. E agora que vem o problema, aqui é justamente 12 horas depois, ou 24, 12 a 24 horas depois da sua primeira sessão de estudos. Esse é o ponto. Esse aqui é o ponto. De 12 a 24 horas depois. O que é que acontece? A sua memorização cai bruscamente. Ela sobe quando você está estudando, diminui um pouco depois do término da sessão de estudos e de 12 a 24 horas depois ela cai bruscamente. Por quê? Porque é o momento em que seu corpo te perguntou, em que sua mente te perguntou, em que seu cérebro te perguntou: olha, aquela informação que você adquiriu durante a leitura, aquela informação que você adquiriu durante os estudos é importante? Aqui é de um aluno que não respondeu isso ao cérebro. De 12 a 24 horas depois, o cérebro perguntou a ele: a informação que você adquiriu durante os estudos é importante? Ele não respondeu. Ele não fez a revisão naquele momento. O que é que aconteceu? Houve uma queda brusca, uma queda grande no rendimento, na memorização dele. Ele perdeu tudo aquilo que adquiriu. Olha onde ele poderia estar e olha aonde ele chegou. Olha onde ele poderia estar e olha onde ele chegou. Houve uma queda muito grande no rendimento, houve uma queda muito grande na memorização. E é por isso que eu digo, se você não tem a técnica correta da memorização, não adianta estudar. Porque você vai estudar, vai se esforçar, vai ler, vai gastar muito tempo, vai gastar muito dinheiro e não vai adiantar de nada, porque você não consegue reter aquela informação que você não consegue reter o conteúdo. Então você sobe os degraus de uma escada e mesmo assim desce, porque você não tem a técnica da memorização. O que é que acontece se você fizer a revisão de 12 a 24 horas depois da primeira sessão de estudos? Começa com aquele pico natural de rendimento, sobe uma curva ascendente, o seu rendimento está lá no alto, sua memorização está lá no alto. Por quê? Porque é o momento que você começou a estudar. Então é normal que o acúmulo de conteúdos cresça. Depois vai haver uma queda também natural. Essa queda também é natural, perfeitamente natural, boa na realidade. Você não precisa se lembrar de cada palavra de um livro, cada palavra do que você leu, você só precisa se lembrar do essencial. Então vai haver uma queda natural do seu rendimento, uma queda natural no seu acúmulo de informações, uma queda natural da sua memorização. E o que é que vai acontecer? Se você não revisar, durante aquelas 12, 24 horas depois da primeira sessão de estudos, vai cair de novo. Mas se você fizer a revisão, você vai conseguir se manter. A linha vai ficar reta. A linha do seu rendimento, a linha da sua memorização vai ficar reta, vai se manter. Você não vai perder aquilo que você estudou. Percebam, aqui o primeiro estudante, ele teve um pico, ele teve um alto rendimento, um alto acúmulo de informações. Depois teve aquela queda natural, absolutamente natural e boa em qualquer rendimento, em qualquer memorização. Então veio aquele intervalo de 12 a 24 horas depois da primeira sessão de estudos. Ok? Essa aqui é a primeira sessão de estudos, ó, esse pico. E depois veio esse intervalo aqui, 12 a 24 horas depois, aí ele não fez a revisão. Como ele não fez a revisão, houve um decréscimo na memorização. Agora, esse aluno aqui também teve o pico de informações porque ele estudou, também teve o pico de rendimento, o aumento de rendimento porque ele sentou e leu, teve aquela perda normal, natural e boa de qualquer estudo, mas de 12 a 24 horas depois ele fez a revisão. Nesse ponto aqui, o que é que acontece quando ele faz a revisão
nesse ponto aqui, de 12 a 24 horas depois da primeira sessão de estudos. A linha de rendimento, a linha de memorização se mantém, ela não cai como acontece nesse primeiro gráfico, como acontece nos estudos desse primeiro estudante aqui. Então, é essencial que você faça uma revisão de 12 a 24 horas depois da primeira sessão de estudos, para que não haja uma queda na sua memorização, para que você não perca tudo aquilo que você lutou para conseguir, todo aquele conteúdo em que você se esforçou para adquirir. Se você não fizer a revisão de 12 a 24 horas depois, você vai perder muito daquilo que você conquistou. Veja só, olha só o que você progrediu se você não fez isso. A sua curva foi muito baixa, a sua curva é só isso aqui. Você saiu do ponto A para o ponto B, mas é uma distância muito pequena. Agora, se você fez a revisão no momento certo, olha a curva. Muito maior. Você teve um rendimento muito maior. Então, faça esse tipo de coisa. Cronometre, guarde, torne isso um hábito. Torne isso um hábito. Guarde no seu calendário. Ó, se eu vou estudar hoje, de meia-noite, amanhã, de meio-dia, eu vou revisar. Se eu estudo hoje às 6 da manhã, à noite eu vou precisar revisar aquilo que eu estudei. É essencial que você faça isso. É essencial para que você não perca, para que você não estude em vão, para que você não perca aquilo que você estudou, ok? Qual o período ideal que você acha para estudar? Qual é o período ideal que eu acho para que você estude? Vê só. Um bom período para você estudar é o período da manhã. É um ótimo período para você estudar. É quando o seu corpo deveria estar mais ativado, mais disposto, certo? E cria também esse intervalo para que você consiga revisar de noite. E tem uma coisa para você, tem uma informação extremamente importante também, para quem costuma revisar de noite. Você revisar antes do sono, você revisar uma informação que você já teve acesso antes do sono, ok? Vai te fazer reter muito mais do que você adquirir uma informação nova antes do sono. Quando você adquire uma informação nova antes do sono, esse sono não é bom para você guardar a informação. Não é bom para você guardar a informação. É bom para você reforçar uma informação que você já tem. O sono é bom para isso, mas não bom para guardar uma informação nova. Se você já tem aquela informação, revisa e depois vai dormir, o sono vai te fazer bem. Agora, se você adquire uma informação nova e logo depois vai dormir, o sono não vai ser bom para você. Então, eu sugiro para os meus alunos que você estude, se você tiver esse tempo, que você estude pela manhã e revise à noite. Agora, se você não tem o tempo para estudar de manhã, só tem o tempo para estudar de noite, uma dica que eu te dou: não estude e logo depois vai dormir. Isso vai te fazer mal. Eu fazia muito isso, estudava e logo depois ia dormir, lia e logo depois ia dormir. Esse é o costume de muita gente. Não, eu vou ler aqui antes de dormir, vou ler um capítulo aqui do livro. Então, chegou no dia seguinte, você perdeu muito do que você podia ter retido. Então, é bom que você estude e deixe um tempo livre antes de você dormir. Especialmente faça o exercício da meditação, que eu já expliquei, mas eu posso explicar novamente. O Ian perguntou aqui, entrei no final de novo. Sim, Ian, você entrou no final de novo. O Fernandão colocou aqui: as 12 horas contam a partir do início ou do fim dos estudos? Uma boa pergunta, Fernandão. Contam a partir do final da sua primeira sessão de estudos. Se você começou a estudar às 6 horas e terminou às 8 horas da noite, vamos supor assim, 6 da manhã você começou a estudar e terminou às 8 da manhã. Às 8 da noite vai começar o seu período ideal de revisão, ok? Se você começa às 6 horas da manhã, termina às 8 da manhã, às 8 da noite, é bom que você faça uma revisão. Como é que você vai fazer essa revisão? Eu não vou te explicar nessa live, aguardem as próximas lives. As lives agora são mais curtas, até porque se eu fizer uma live de 40 minutos, ninguém fica até o final. Muito obrigado, Ian, por ficar até o final. Mas vamos ser mais curtos e mais objetivos. Se você chegou no final dessa live, pegou
a live no meio, aguarda um pouquinho porque eu já vou compartilhar essa live no Instagram. O Luiz colocou assim: a cafeína é efetiva para o rendimento? Muito, muito. Especialmente se você colocar um pouquinho daquela manteiga ghee. É ghee que fala? Eu não sei. Eu sei que a manteiga se escreve assim, ó. Essa manteiga aqui, ó, ghee, G-W-E-E, um pouco de café, coloca, você vai despertar na hora. É o café Bulletproof Coffee. Use isso aí, é muito bom. Foi uma pergunta meio besta, mas eu fiquei encucado. Mas é importante, Fernandão, é importante. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, façam, porque eu já vou encerrando por hoje. Acho que a live de hoje foi boa, teve muita gente. Gostaram do uso da lousa? Comprei aqui pra gente e para os futuros cursos que virão. Inclusive, próximo mês, fiquem ligados, vai ter outro curso também. Um curso bem maior, bem mais denso. O Emerson colocou aqui um exemplo: estudar matérias como português, matemática e depois trazer sobre outros assuntos. Depois de estudar sobre outros assuntos, trazendo diversas informações para o cérebro, é algo prejudicial ou não? Emerson, não é algo prejudicial. Não é algo prejudicial. Eu vou te explicar uma coisa aqui. O estudo, na verdade, ele se divide em diversas matérias, mas tudo gira em torno da realidade. Vamos supor que esse quadro inteiro é a realidade. Aqui está português, a língua que você fala, aqui está matemática, sei lá, aqui está história, tudo isso, certo? Perceba uma coisa, tudo isso aqui tem uma ligação, porque eles estão dentro da realidade. Tudo isso fala, no fundo, sobre a mesma coisa. Então, quando você estudar diversas informações no mesmo período de tempo, procure fazer relações e associações entre os assuntos. Pô, muita coisa do que a gente sabe hoje de matemática depende da história. Depende muito da história. Depende muito a questão dos algarismos mesmo. Depende muito das invasões muçulmanas. Depende muito dos árabes. Depende bastante a mudança dos algarismos. Depende muito dos algarismos romanos para os algarismos indo-arábicos. Então depende pra caramba da história. A história depende muito da língua. A língua depende muito da história. Então tudo isso está muito relacionado. Então uma técnica essencial para você memorizar, eu estou estendendo um pouco mais o assunto aqui, a técnica essencial para você memorizar é fazer associação, é fazer ligação entre as coisas, é você ligar os assuntos. Essa era a técnica da memorização desde a Roma Antiga, utilizada pelos grandes oradores. Os grandes oradores romanos faziam isso. Quando eles queriam se lembrar de alguma coisa, eles faziam relações. Eles faziam ligações entre os assuntos. Exemplo, se um orador romano quisesse fazer um discurso, um enorme discurso, sei lá, um discurso de 3 horas, como era muito comum, pô, ele não tinha como escrever, ele não tinha como fazer uma cola de um discurso de 3 horas. Então ele precisava se lembrar. Como é que ele se lembrava? Ele se imaginava entrando numa mansão. Ele se imaginava entrando numa mansão, sei lá, quando ele abrisse o portão, ele via, sei lá, um jardinzinho com algumas coisas de trigo. Isso tudo na imaginação dele, certo? Aí ele lembrava que ele tinha que falar da questão do trigo. Então ele subia uma escada que era de ouro, e ele tinha que falar da extração do ouro no minério de não sei de onde. E aí ele chegava num quarto, e nesse quarto o tecido da cama era aquele tecido púrpura, então ele sabia que ele tinha que falar da extração daquele tecido. Estão entendendo isso? Ele fazia relações, ligações aparentemente que não fazem muito sentido, aparentemente sem uma relação clara, sem uma relação óbvia, mas eles faziam essas relações até mesmo esdrúxulas, para que eles pudessem se lembrar na hora do discurso, já que eles não tinham cola. Ou seja, eles faziam ligações, associações, relações. Essa é a técnica da memorização. Então, você estudar mais de uma coisa, vamos dizer assim, num curto período de tempo, ou ao mesmo tempo, vai ser prejudicial? Não.
Não se você souber usar essa técnica. Eu já expliquei essa técnica lá no e-book 5 etapas para memorizar os estudos. Quem leu sabe. Que mais? Quantos assuntos estudar ao mesmo tempo, Oliveira? Cara, eu costumo estudar 3 assuntos ou 3 livros diferentes. Então eu estou estudando agora, eu estou lendo um romance do Ian McEwan, que é o Jardim de Cimento. Estou estudando esse romance e também estou dando uma revisada geral em Jung Thom. Estou querendo fazer uma coisa mais aprofundada nele, e também estou relendo uma coisa é um processo mais de... Como é que eu posso definir? Eu não sei definir esse livro, que é um livro lá que se chama O Milagre da Manhã. Ele é uma coisa sobre alto desempenho, vamos dizer assim, alta performance no seu dia a dia. É isso que ele procura. Ele defende que se você acordar de 5 ou 4 horas da manhã, você vai render muito mais no seu dia. Ele tem toda uma filosofia lá, toda uma técnica para você melhorar o seu rendimento nos estudos. Então eu estou estudando isso até para trazer para vocês, fazendo teste no meu próprio dia, para ver se isso funciona realmente e como eu posso trazer uma alta performance nos estudos aí para vocês. Lucas, de novo você chegou no final, cara. Procure chegar na hora, é às 11h11 em ponto. Brenda, um rapaz que eu não consigo ler o nome dele. Pessoal que está chegando agora, a live já está acabando, infelizmente. Fiquem aí, aguardem uns 5 minutinhos, porque eu já vou compartilhar ela no Instagram. Vai ficar por 24 horas. No final da semana é que eu posto todas as lives juntas no YouTube. Amanhã, de manhã, às 11h11, já tem outra live. Vocês já vão acordar e já vão me ver novamente. Outra live, dessa vez sobre por que a beleza importa. É um documentário que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito. Amanhã, de manhã, às 11h11, eu vou falar sobre a beleza, a importância da beleza para a formação intelectual, para a formação não só intelectual, mas para a formação humana. Por que você tem que saber perceber e saber o que é a beleza e por que essa beleza importa no nosso dia, ok? Por que a beleza importa na nossa vida aqui de estudante. Amanhã, às 11h11, eu espero vocês aqui de novo para mais uma live de segunda a sexta, ok? Essa foi a terceira live da semana. Muito obrigado, até mais. Do que a gente vai falar nessa live de hoje? Vai partir, na verdade, de um documentário. A partir de um documentário do Roger Scruton, que é muito bom, que é o documentário Por que a Beleza Importa. Muita gente não entende quando ele fala que a beleza importa e o que é a beleza. Até hoje o pessoal tem muitas dúvidas, apesar de admirar esse documentário, mas não consegue definir, não consegue saber, não consegue ter o domínio sobre o que é a beleza e por que ela importa na nossa vida e como identificar ela nos objetos ao nosso redor, nas coisas ao nosso redor. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a beleza, ela não é algo específico, não é algo particular que está na nossa mente, não é algo que parte da nossa opinião. A beleza não parte da nossa opinião, não parte do nosso achismo, não é uma questão de gosto pessoal, no sentido de gosto do agradável, não é algo que te agrada. A beleza não é simplesmente algo que te agrada, mas é algo que possui um valor intrínseco. A beleza é um valor intrínseco no objeto. A beleza não depende da sua opinião sobre o objeto, não depende da sua opinião sobre a agradabilidade daquele objeto, não depende de você achar que aquilo é bonito ou não. A beleza não depende disso. A beleza é um valor, assim como algo bom, assim como algo verdadeiro. Tudo isso é um valor. Então a beleza, ela não se trata de uma opinião sua, não se trata de um gosto particular seu sobre a agradabilidade daquilo, mas se trata de um valor intrínseco daquele objeto, daquela paisagem, daquela obra de arte e de diversas outras coisas, né? Então a beleza, primeiramente, vai ser um valor. É isso que a gente tem que entender. A beleza é um valor de cada coisa. A beleza é uma virtude que está presente em certos objetos, em certas coisas, e não está presente em outras. Agora,
cabe a nós saber identificá-la. A beleza depende da nossa identificação e não da nossa opinião. Agora, essa beleza que eu estou falando não é a beleza que a gente fala cotidianamente. Não é aquilo que a gente se refere cotidianamente e normalmente como beleza. Então, geralmente é beleza física. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando beleza em termos filosóficos. O termo filosófico da beleza, originalmente, é para identificar um valor intrínseco de certo objeto. E com o que é que caracteriza esse valor? Principalmente a beleza é formada, primeiro, pela harmonia, primeiro de tudo, pela harmonia. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. A primeira coisa que a beleza tem que ter é harmonia. Um dos aspectos mais presentes num objeto belo é que ele é harmônico. Ele não dói no seu olho, ele não dói no seu ouvido, ele não causa um mal em você, ele não causa um desconforto, uma desordem. Ele é ordenado, ele é hierárquico, ele é harmônico. Todas as partes se relacionam de forma harmônica. Todas as partes em conjunto formam um todo harmônico. Então você vai ter que perceber se aquele objeto que você está observando, seja um objeto de arquitetura, seja um prédio, vamos dizer assim, seja uma paisagem, ou seja um romance, ou seja uma peça musical, você tem que observar se as partes se relacionam harmonicamente, formando um todo coerente. Esse é o primeiro passo para você saber se algo tem esse valor da beleza. É para saber se é harmônico, se tem harmonia. A segunda coisa é proporção. A beleza tem que ter proporção, tem que ser algo proporcional. As coisas, além de estarem harmonicamente ordenadas, elas têm que ser proporcionais. Proporcionais, tem que ter uma proporção entre si, tem que ter uma ordenação de tamanhos. Você pode observar o exemplo de Davi e Michelangelo. Aquela escultura é enorme, enorme. Se você tiver a oportunidade ou de vê-la pessoalmente ou de ver uma réplica dela, eu já tive a oportunidade de ver uma réplica dela, ela é enorme, é muito grande. Só que ela tem harmonia entre as partes, tudo ali é ordenado e ela tem proporção. As coisas, os elementos daquela escultura são proporcionais entre si. Então harmonia e proporção são coisas bem parecidas. Então, o elemento que tem a beleza, ele vai precisar da harmonia, vai precisar da proporção e vai precisar de um elemento extremamente abstrato, que a gente chama de iluminação. Muita gente não entende por que iluminação, porque na verdade o termo iluminação é um termo metafórico, ele não quer falar de iluminação propriamente dito. O que é que ele quer falar? Eu estou falando ele porque eu busquei tudo isso no São Tomás de Aquino. O que é que o São Tomás de Aquino quer falar? Que a beleza, o objeto belo, tem iluminação, é que ele tem uma iluminação interna, uma iluminação metafísica, é que ele se mostra, ele não se esconde, ele simplesmente é. Aquele objeto existe como belo. A beleza é um valor intrínseco dele e aparece, surge através da harmonia, através da proporção e é iluminado. É iluminado, ele tem uma iluminação própria, não é uma iluminação física, mas uma iluminação metafísica, né? A iluminação dele é que ele se mostra, é que ele simplesmente é que ele simplesmente existe como belo. É uma coisa abstrata? É uma coisa complicada? É um pouco. Mas vocês têm que começar a perceber esses três elementos em músicas, em romances, em filmes, em peças artísticas primeiramente, depois em paisagens. Às vezes é o mais fácil você observar isso numa paisagem, observar a harmonia, observar a proporção, observar a iluminação interna daquele ambiente. Porque quando você começa a perceber
o que é a beleza, o que é o valor da beleza, você começa a estabelecer um senso de proporções dentro da sua mente, dentro da ordenação do seu espírito. Porque a contemplação da beleza, ela nunca é completa. Existe a beleza, mas você não consegue nunca contemplá-la por completo, plenamente. Isso é impossível, isso só é possível no plano metafísico. Você não consegue contemplar a beleza plenamente nesse plano que a gente está, da forma que a gente veio ao mundo, desse jeito que a gente está aqui. A gente tem limitações, a gente não consegue contemplar a beleza de forma plena. Então você percebe que a beleza, ela não remete ao nosso plano, até porque ela não se apresenta plenamente para nós, mas ela se remete a outro plano muito maior, uma ordem maior. Então quando você começa a perceber os elementos da beleza na sua vida, quando você começa a perceber os elementos da beleza em peças artísticas, em músicas, em filmes, em livros, em romances, contos, poemas, quando você começa a perceber esse elemento da beleza, a sua mente, o seu espírito vai começar a se ordenar a partir de uma ordem maior do que aquela que a gente está presente agora. Porque você está se referindo, você está observando algo que é maior do que você. Então, quando você começa a observar algo que é maior do que você começa a se colocar no seu próprio lugar. Você começa a perceber que você não é tudo aquilo que você pensava. Então, a beleza, observar a beleza, contemplar a beleza, também é um exercício de humildade. E isso vai ser essencial para todo bom estudante. Você ter, primeiramente, o senso das proporções, o senso de hierarquia, o senso de harmonia do universo, e também ter o senso de proporção do que é você no universo. Quando você passa a contemplar a beleza, passa a identificar a beleza no mundo, você começa a perceber que você não é tão grande assim, você começa a perceber que você não sabe de tanta coisa assim. Existe até um termo grego que os filósofos usavam, que é a perocalia, que é para dizer, para falar daquelas pessoas que não têm um acesso à beleza, que se privam de objetos belos, se privam da contemplação da beleza. Então, se você não souber contemplar a beleza, você vai ter essa doença e vai perder o senso das proporções, primeiro, do que é você no universo, do que é a sua mente, os seus estudos no universo. Você não vai conseguir se entender como humilde, como presente de um mundo que é muito maior do que você, presente em uma ordem que não depende de você. Você é presente numa ordem que não funciona nesse plano e que exerce uma força muito grande sobre você. Então, quando você consegue identificar os elementos da beleza, consegue prestar mais atenção, contemplar a beleza no seu dia a dia, na sua casa, na paisagem, nas paisagens que você vê, nos livros que você lê, nos filmes. Quando você começa a identificar a beleza no seu dia a dia, você começa a se ordenar perante o universo. Isso é um exercício muito bom. Talvez tenha ficado um pouco abstrato, mas a gente pode tratar disso mais pra frente, pegando elementos específicos. Então se lembrem, beleza é harmonia, proporção e iluminação. Passem a perceber isso no dia a dia de vocês. Passem a querer procurar isso no dia a dia de vocês. Passem a querer identificar a beleza nas coisas do mundo, nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, nas coisas que você lê. Ok? Comecem, façam esse exercício. Entrem de cabeça nesse mundo da beleza. Se vocês quiserem entender mais sobre esse assunto, vejam o documentário do Roger Scruton, Porque a Beleza Importa, que foi só um título para essa live. E é muito importante que eu fale isso para vocês. Eu nunca falei disso aqui, até o pessoal pode até estranhar, porque eu nunca falei sobre esse assunto aqui. Mas é muito importante que vocês tenham essa noção de contemplação da beleza e por que a contemplação da beleza importa diretamente nos seus estudos, como um exercício de humildade, como um exercício de estabelecimento do senso das proporções. O que é você no mundo e o que é que você precisa aprender ainda, o que é que você ainda não sabe, o que é que você ainda não conhece. A contemplação da beleza vai te dar tudo isso e vai criar uma ordem no seu espírito. Vai ser muito bom que você faça isso. Vejam o documentário do Scruton. Se vocês quiserem mais indicações sobre o assunto, podem falar comigo no direct. Então, um dos poucos livros que eu tive realmente uma experiência que eu chamo de experiência estética
forte, uma experiência estética pesada, uma experiência estética marcante, foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Nessa última live da nossa semana, na nossa quinta live da semana, eu vou falar não sobre o Madame Bovary, que é um clássico. É um livro clássico, é um livro excelente, é um livro que condensa um número enorme de experiências humanas, é um livro que demonstra o domínio total do autor sobre a escrita, o domínio total do autor sobre a estrutura literária, sobre a observação dos caracteres, a observação das pessoas, a observação do mundo. Tudo isso é extremamente aguçado no Flaubert. Então, a construção daquele mundo é extremamente real, a construção daqueles personagens é muito real, daquele conflito. A montagem, na verdade, a montagem das cenas, ela é tão marcante, tão perfeita, que chegou a influenciar na criação da montagem cinematográfica. O Francis Ford Coppola, o diretor do Poderoso Chefão, admitiu que para construir diversas cenas do Poderoso Chefão, ele precisou ler Flaubert, porque a montagem das cenas que o Flaubert colocava era extremamente cinematográfica, era extremamente visual, extremamente impressionante, né? Ele conseguia entrar realmente na intimidade do personagem através da técnica literária. Ele nos mostrava a condição humana através da técnica literária. Então, mas eu não vou falar desse livro. Esse livro me impressionou muito, esse livro influenciou muito na minha vida, o Madame Bovary. É um livro que me marcou, é um livro pelo qual eu tenho muita paixão, é um livro que até hoje eu releio ele sempre que posso, estou sempre relendo meus trechos favoritos, estou sempre aprendendo coisas novas, porque é um clássico, então ele nunca deixa de me ensinar algo novo. Só que uma das coisas que mais me impressionou não foi a leitura em si de Madame Bovary, mas uma leitura que eu fiz pós Madame Bovary, que foi um livro chamado A Orgia Perpétua, de Mário Vargas Llosa. Esse livro aqui, A Orgia Perpétua, de Mário Vargas Llosa. A editora é Alfaguara. Então, quando eu terminei de ler o Madame Bovary, eu comprei esse livro aqui, do Mário Vargas Llosa, que é um chileno, se eu não me engano. Chileno ou peruano? Eu sempre confundo. Deixa eu ver aqui. Não disse. Bom, ou ele é chileno ou ele é peruano. Então eu peguei esse livro aqui para ler, A Orgia Perpétua. Esse título para mim é muito interessante porque o Gustave Flaubert tem uma frase fenomenal que ele diz que para ele a única maneira de suportar a existência seria mergulhar na literatura como se fosse uma orgia perpétua. Então esse é o título que o Mário Vargas Llosa dá ao seu ensaio crítico. Sobre o que é que fala esse ensaio? Fala justamente sobre o livro Madame Bovary. E esse ensaio para mim é extremamente impressionante. Ele divide o livro em 3 partes. Na primeira parte ele fala da relação dele pessoal com o livro, como o livro influenciou na própria vida dele. Na segunda parte do livro ele fala de como aquele romance foi construído, e essa é uma parte para mim fenomenal, esclarecedora. Ele mostra o dia a dia de uma construção intelectual, mostra o dia a dia de um trabalho intelectual, de como construir algo relevante, como construir um grande livro, como construir um clássico, como foi que Flaubert pensou no seu dia a dia, como foi que o Flaubert agiu no seu dia a dia para criar, para construir, para escrever um dos maiores livros da humanidade. Então, para mim, esse ensaio é fantástico, porque ele me mostrou a intimidade de um escritor, ele me mostrou a intimidade de um intelectual, de um grande intelectual, de um intelectual que eu admiro muito, que é o Gustave Flaubert. Então, para mim, esse livro foi fantástico. Na terceira parte, o Mário Vargas Llosa, ele vai falar qual é a posição do livro Madame Bovary na literatura universal, e ele define que o livro Madame Bovary é, na verdade,
um definidor do que vem a ser o romance moderno. Então, se você quer entender como é que é um romance moderno, como é que surge esse gênero do romance dos nossos dias, não, mas vamos dizer assim, de Flaubert para cá, então passando por Dostoiévski, passando por Tchekhov, passando por Tolstói, passando por Lima Barreto, por Machado de Assis, passando por Graciliano Ramos, passando por todos os grandes escritores brasileiros do século XX, por todos os escritores franceses que vieram depois dele, Guy de Maupassant. Então tudo isso vai ser influenciado pelo Flaubert, porque o Flaubert cria o gênero do romance moderno. Então eu posso dizer que esse livro aqui, A Orgia Perpétua, do Mário Vargas Llosa, para mim ele é uma leitura obrigatória para você entender como é que se constrói um trabalho intelectual, como é que se constrói um romance, qual é o cotidiano de um intelectual, como é que pensa um intelectual, como é que age um intelectual, como o livro de um intelectual pode ser analisado por você. Então, primeira dica que o Mário Vargas Llosa dá é que você deve analisar um grande livro primeiramente pela sua análise pessoal, pela sua vivência pessoal, pela sua vivência íntima com aquele livro, com aquele romance. Então, a primeira análise que você deve fazer de um grande livro, de um clássico, é íntima, de foro íntimo, você e o livro. A segunda parte é a análise do livro em si, da construção daquele livro, dos argumentos daquele livro, das cenas, das ações, das sequências, dos personagens. Então a construção própria do livro, a construção interna do livro. Essa é a segunda parte de uma boa análise. A terceira parte é onde o livro se situa na grande conversação. Então ele faz essa análise perfeitamente. Ele nos coloca primeiro na visão dele, segundo na visão do Flaubert e terceiro na visão do mundo, da modernidade. Então o Mário Vargas Llosa, ele tem uma capacidade de transmutar as suas visões o tempo inteiro. Ele consegue ver o mesmo objeto de diversas visões ao mesmo tempo. Ele coloca visões de autores que discordaram do Flaubert, ele coloca visões de autores que falaram mal do Flaubert, que detonaram realmente a obra do Flaubert e o próprio Flaubert. Ele consegue ter uma abrangência de visão que é uma coisa descomunal. Então o livro do Mário Vargas Llosa, A Orgia Perpétua, é um livro que, na minha opinião, deveria ser obrigatório para toda aquela pessoa que quer aprender como é que se faz uma análise de um livro. Para mim, esse é um livro obrigatório. Se você quer aprender a analisar um livro, quer aprender a ler um livro criticamente, ser um leitor inteligente, está aqui. Primeiro, leia Madame Bovary, de Flaubert, e logo depois, leia A Orgia Perpétua, de Mário Vargas Llosa. É um livro que vai te ajudar muito a entender como é que o intelectual, como é que um bom estudante, um bom leitor, um leitor inteligente deve ler um livro, deve analisar um livro, criticar. É o terceiro nível de leitura, é a leitura analítica. É isso que o Mário Vargas Llosa faz a partir do livro do Flaubert. Vocês têm alguma dúvida? Eu vi aqui que o Carlos disse que gostou da dica. É uma dica muito boa, cara. Tô te dando essa de presente. O Fernandão falou assim: você acha boa a biografia do Flaubert escrita pelo Sartre? Fernandão, vou te ser sincero que eu não consegui ler essa biografia. Para mim, o Sartre não era um grande escritor. Eu não considero o Sartre um grande escritor. Não gostei muito das análises que ele fez. Eu não consegui ler completamente porque quero ler outras coisas, entendeu? Então, daquele tipo de análise que ele faz, uma psicanálise do autor a partir do produto daquele autor, entender a vida daquele autor a partir dos livros dele, não me pareceu uma coisa tão certa. Você pode ter uma ideia, mas eu não acredito que você possa ter uma certeza, possa ter uma análise científica disso. Então, eu não gosto muito dessa biografia, não gosto muito do que aqui o Sartre fez. Então, o Fernandão pergunta de novo: qual é exatamente a maior mensagem
do Madame Bovary. A maior mensagem do Madame Bovary, como grande romance que ele é, como um dos maiores romances da história da humanidade que ele é demonstrar para nós que o nosso maior defeito como seres humanos, o nosso maior defeito como humanidade é trocar a realidade pura por uma coisa que está na nossa mente. É isso que a personagem da Emma Bovary faz. Ela troca a realidade concreta, que é aquela realidade do casamento, que é a realidade daquela vida que ela acha medíocre, por uma realidade que está na mente dela, que ela acha que vai conseguir muito mais traindo o marido, tendo vários amores, tendo uma vida como se fosse naqueles livros mentirosos que ela lê. Então ela troca a realidade por algo que está na mente dela. Isso é algo que acontece com diversos personagens da nossa literatura. Na verdade, é o problema central da nossa literatura, é a troca do mundo pela ideia. O Bruno Tolentino transformou isso em poema, explicou isso em poema. Mas se você analisar, o maior problema da literatura é a troca da realidade por uma ideia. Se você analisar o Dom Quixote, é exatamente isso que ele faz. Se você analisar o Bentinho, é exatamente isso que ele faz. O Hamlet, ele é tentado a fazer isso. Então os maiores personagens da literatura têm essa tentação, têm esse problema entre substituir a realidade concreta daquilo que ele vê por uma ideia, por algo que está na mente dele. Então eu acho que essa, para mim, é a maior mensagem do livro Madame Bovary, certo? Então acho que já deu a nossa live, mais de 15 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Pessoal que está chegando agora, Sônia, o Stein Souza, Nando entrou agora também. Então, vocês infelizmente chegaram no final, mas vocês ainda podem ver, daqui a pouco vai estar 5 minutinhos, já vai estar no ar aí no Instagram. E amanhã eu vou postar um compilado de todas as lives da semana no YouTube, para quem quiser ver de novo. É essencial para mim que vocês vejam de novo. É aquela história da revisão, Depois de um dia você vê de novo, depois de uma semana você vê de novo, para manter isso bem memorizado, ok? Muito obrigado a todos, certo? É realmente difícil reunir a galera aqui às 11 horas da noite de uma sexta-feira, quando todo mundo geralmente está na farra, mas é muito bom ter a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Mais uma dica, sigam essa dica, sinceramente, leiam Orgia Perpétua, leiam Madame Bovary, aprendam como analisar um bom livro. Obrigado, Fernandão, obrigado a quem fica, o Carlos, o resto do pessoal, o Lucas que entrou também. Muito obrigado, galera. Leve essa dica mesmo, Carlos, é muito boa. Eu fiz e um depoimento pessoal, foi muito bom para mim. Esse livro realmente mudou a minha visão do que é uma crítica literária, do que é um ensaio, do que é uma análise. Então, até mais, falou, é isso. Muito obrigado, até segunda-feira.